Olá, bem-vindos ao segundo encontro da 18ª edição do ciclo de palestras em ciência animal da Universidade de Franca. Eu sou a professora Fernanda Gozuen e, em nome da comissão organizadora, né, que envolve o curso de graduação em medicina veterinária, o programa de pós-graduação em ciência animal e o programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária, eu gostaria de agradecer a presença dos palestrantes e dos participantes. Inicialmente, eu gostaria de convidar o Bruno Passarelli Souza, o qual ele é médico veterinário formado pela Universidade de Franca. Ele também possui programa, né, ele fez o programa de aprimoramento multidisciplinar, né, em clínica, cirurgia e anestesiologia na Fafran, em Ituverava. E atualmente ele é aluno do programa de pós-graduação em ciência animal da Universidade de Franca. O Bruno ele vai discorrer sobre as dicas, né, na avaliação radiográfica de cães e gatos. Bruno, muito obrigada pela sua participação e fique à vontade para a sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite. Deixa eu só compartilhar aqui de tela. Bom, pessoal, então, como dito pela professora Fernanda, primeiramente, boa tarde a todos, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre algumas dicas na avaliação radiográfica de cães e gatos, dicas essas que podem ser fundamentais na hora de fechar um diagnóstico, às vezes auxiliar num diagnóstico diferencial, ou até mesmo na interpretação, para facilitar essa interpretação também no dia a dia, né? Pensando hoje em dia que exames de imagem estão cada vez mais recorrentes e necessários dentro da medicina veterinária, exercendo assim uma medicina veterinária de excelência, então cada vez mais fundamentais os exames de imagem. Então, consequentemente, a nossa avaliação também se faz tão necessária nesses exames. Então, o primeiro ponto, o que que precisa saber para interpretar uma radiografia? Então, o primeiro ponto é esse. Quando a gente fala de radiografia, tem toda uma física por trás disso, hoje não é o intuito dessa apresentação, mas só a título de entendimento, existem vários tecidos que serão radiografados nos animais, né? E esses tecidos têm permeabilidades diferentes a determinado grau de radiação, né? Então, como cita aqui esse exemplo na tabela, tem a parte de ar, gordura, água, osso, e até mesmo metal, corpos estranhos, né? Então, todos esses tipos de materiais mudam a permeabilidade da radiação. Então, consequentemente, a denominação utilizada seria radiopacidade ou radiolucência. Radiopacidade, quando esse tecido é pouco permeável ali, quanto maior a radiopacidade, menos permeável esse tecido é à radiografia, aos raios-x, e quanto maior a radiolucência, mais permeável esse tecido é à radiografia, né, aos exames de raio-x, certo? Então, por exemplo, o ar ele é muito mais radiolucente do que um osso, por exemplo, já que o metal é muito mais radiopaco do que a água. Então, esses são pontos principais para poder iniciar uma interpretação radiográfica, porque muitas vezes esses termos utilizados acaba que precisam estar na nossa cabeça já sedimentado para que quando falado nas discussões a gente já vir associando radiopaco e radiolucente. Bom, então, seguindo essa mesma linha de raciocínio sobre o que é preciso para poder interpretar uma radiografia, o primeiro ponto, e creio que o fundamental, o pilar estrutural da interpretação radiográfica, seja esse: a gente entender que um paciente, cão, um gato, um animal silvestre, extrapolando até mesmo para grandes animais, a estrutura que você vai radiografar, a gente precisa enxergar por trás daquele paciente, né? A gente precisa enxergar toda a estrutura óssea, o que que vai ter naquela região onde a gente está radiografando, quais órgãos a gente vai estar radiografando naquela região, né? Qual estrutura a gente espera encontrar, né? O que que a gente espera encontrar naquela região radiografada. Então, isso creio que seja o ponto primordial para se ter uma boa interpretação radiográfica. A anatomia topográfica anda lado a lado com a interpretação dos exames de imagem, seja ele radiografia,
ultrassom, ressonância, tomografia, entre vários outros, né? Então, entender esse primeiro ponto é importantíssimo. Saber o que que você vai encontrar naquela região que você vai estar avaliando, né? Então, saber onde fica cada órgão, como dito anteriormente na anatomia topográfica, é de extrema importância para a gente poder saber Uhum. o que que vai estar avaliando, né? Então, por exemplo, a gente precisa saber aonde vai estar o fígado na avaliação radiográfica, aonde vai estar o estômago, o rim direito, a parte dos intestinos, seja ele intestino grosso ou intestino delgado, né? O rim esquerdo, o baço, a vesícula urinária, em certas posições. Então, aqui a gente está avaliando os órgãos da cavidade abdominal, né? Na projeção ventrolateral, na projeção ventrodorsal e tem a projeção laterolateral. Mais para frente a gente vai abordar um pouco sobre as projeções, explicar também o que, que são essas denominações. Mas é muito importante a gente ter a anatomia topográfica sedimentada para que na hora que a gente for avaliar, a gente já saber o que, que vai estar avaliando. Para saber ter um parâmetro se aquilo está normal ou alterado, né? Isso é muitíssimo importante, tá? Então, outro ponto muitíssimo importante também é lembrar que a gente vai estar avaliando estruturas tridimensionais, né? Um paciente tridimensional, altura, largura e volume, né? Através de um exame bidimensional, através de uma foto. Então, isso é um ponto muito importante. A gente precisa lembrar desse fato. Por que que a gente precisa lembrar desse fato? Porque a gente precisa enxergar todos os lados daquela estrutura. Porque muitas vezes a gente pode estar deixando de enxergar coisas que seria de extrema valia para o diagnóstico final daquele paciente. Como, por exemplo, fraturas escondidas que a olho nu a gente não enxergaria nada. A gente falaria que está tudo normal. Ah, esse paciente não tem nada, não tem fratura, está claudicando às vezes por uma inflamação. E quando avaliado da forma correta, a gente vê o grau da lesão, a severidade da lesão, que às vezes poderia influenciar realmente no diagnóstico. Isso é um ponto muito importante, né? Lembrar que a gente está avaliando um paciente que é tridimensional através de um exame bidimensional, através de uma fotografia. Então, por isso, o que que é necessário? A gente ter essa fotografia de vários ângulos, de várias angulações, para poder não dar um falso diagnóstico para esse paciente, interferir às vezes na conduta terapêutica, né? Então, isso é muito importante. Avaliar o raio-x sempre em mais de uma projeção. Isso, creio que seja uma regra da avaliação radiográfica. Seja uma regra, assim, imutável da avaliação radiográfica. Sempre solicitar mais de uma projeção para avaliação radiográfica, para poder conseguir pegar todos esses ângulos da estrutura que precisa ser avaliada. Então, falando de avaliação radiográfica, uma coisa que é legal da gente comentar também, que é sempre fundamental a gente avaliar o raio-x como um todo e não focar direto na suspeita clínica. Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente está em estágio, ou às vezes a gente já está clinicando e o paciente já vem com a queixa, né? Então, por exemplo, vem esse paciente lá com a queixa de fratura de fêmur, por exemplo. Vem um paciente com queixa de fratura de fêmur. A gente vai lá e radiografa o paciente com fratura de fêmur. E a gente já fica ali no subconsciente que esse paciente tem a fratura de fêmur e esquece de todo o restante. Quando a gente vai fazer o exame clínico mais detalhado, ou às vezes vai olhar essa radiografia solicitada direito, a gente vê que o paciente às vezes pode ter uma ruptura de bexiga, pode ter uma hernia diafragmática, uma ruptura diafragmática, né, que são situações de cirurgia de emergência. E, então é muito importante isso, avaliar o raio-x como um todo, avaliar o paciente como um todo, e não somente a suspeita clínica. Então são pontos que a gente precisa se policiar para fazer o melhor para os nossos pacientes. Então, outra coisa que é preciso lembrar também, que os nossos pacientes, a gente está falando hoje nessa apresentação de cães e gatos, eles têm particularidades anatômicas.
O cão tem particularidades anatômicas diferentes dos gatos e vice-versa, né? Assim como, por exemplo, grandes animais também têm outras particularidades, animais selvagens têm muitas outras particularidades. Então, isso é uma coisa que precisa estar também presente na nossa cabeça para quando a gente for avaliar um raio-x. Na minha época, quando a gente fazia avaliações radiográficas, na parte do estágio, quando eu estava estagiando, a gente fazia as radiografias tudo com processo manual, né? Eu trabalhei recentemente com raio-x digital, mas na minha época a gente fazia com raio-x manual. E era muito comum a gente ter que identificar o lado daquela radiografia, né? Qual que foi o lado que foi tirado, né? Se era direito, se era esquerdo. Então era muito difícil da gente saber. E isso é um ponto muito importante, né? Porque às vezes, imagina, você pode identificar o lado errado da radiografia. Às vezes, se esse animal foi fazer uma radiografia para poder entrar para uma cirurgia, para poder retirar um corpo estranho, você diagnosticou o lado errado que o cirurgião precisa abrir. Ou às vezes uma fratura, imagina, que perna que será que esse animal fraturou? Será que é a direita ou será que é a esquerda? Então é muito importante saber o lado das radiografias, né? Quando a gente fala da radiografia que o animal está posicionado lateralmente, então na projeção lateral a gente consegue ver pelo diafragma a posição desse paciente. Então quando a gente posiciona esse paciente lateralmente, o diafragma fica de uma forma diferente quando ele é posicionado do lado esquerdo e quando ele é posicionado do lado direito, correto? Então, quando ele é posicionado aqui, ó, a gente até comenta, na projeção lateral esquerda, os dois pilares do diafragma desviam um do outro. Faz como se fosse uma curvatura, um S. Enquanto na projeção direita, eles ficam mais paralelos, essas sobreposições do diafragma. Esse é um ponto muito importante para a gente poder saber, certo? Outra curiosidade também que eu costumo abordar é que no tórax, sempre quando a gente vai falar de terminologia para identificação do raio-x, né? Então, por exemplo, crânio caudal, VD, que é a mais conhecida também, que é a ventrodorsal, ou às vezes uma projeção dorso-ventral, né? É, dorso palmar, o nome dessas projeções é de acordo com a incidência radiográfica. Então, primeiro a face aonde o raio-x vai pegar, então, por exemplo, dorso palmar. Dorso palmar. O raio-x vai incidir primeiro no dorso e vai sair no palmar. Então, a terminologia é de acordo com a incidência do raio-x. Porém, no tórax, a terminologia para as projeções laterolaterais, ela foi denominada para descrever o lado que o paciente está sobre a mesa. Então, a laterolateral direita é o lado que o paciente vai estar sobre a mesa. Direita sobre a mesa. Certo? Então, sempre quando a gente fala de terminologia, é disso que a gente está falando. Crânio caudal. Passa pela parte cranial e sai pela caudal, certo? Com exceções das projeções laterolaterais que a gente comentou já, que foi alterado para o lado que o paciente está na mesa, ao invés de ser o lado que vai sair o raio-x. Outra particularidade anatômica que é muito legal a gente comentar é sobre as linhas de crescimento ou placas fisárias. Esse ponto é importante a gente comentar, não sei se todos estão familiarizados, mas as linhas de crescimento são as epífises ali dos ossos, que é até onde esse animal vai crescer, né? Conforme vai crescendo e evoluindo a parte óssea do animal, essas linhas de crescimento vão sedimentando, né? É muito importante a gente comentar, porque inúmeras vezes eu já presenciei confusões sobre linhas de crescimento e fraturas, né? Então, muitas pessoas podem confundir linhas de crescimento com fratura, né? Às vezes falar que a parte da linha de crescimento a parte da linha de crescimento pode ser uma fratura, então é muito comum falar que essa linha se assemelha com a fratura, né? Porém, o que que acontece? Quando o animal é filhote, dependendo da raça aí, pode mudar até o tempo que ele é filhote, até 12 meses ou até 18 meses, dependendo do porte do paciente, ele apresenta essas linhas de crescimento em todos os ossos longos.
em alguns outros ossos também, como nos ossos do quadril, né? Mas em todos os ossos, praticamente, ele vai apresentar essas linhas de crescimento. Diferentemente de uma fratura, por exemplo. Certo? Então, às vezes está na dúvida, será que é realmente uma fratura? Vamos radiografar o membro contralateral? Vamos ver se realmente é uma fratura? Né? Porque aí, se no outro membro contralateral tiver um achado radiográfico igual nesse membro, a gente sabe que pode ser uma linha de crescimento. Ó, esse membro aqui não tem essa estrutura, então realmente pode ser uma fratura. Então, tá na dúvida, radiografa o membro contralateral, certo? Nada impede também desse paciente ter uma fratura na linha de crescimento. E aí, o que que acontece? A avaliação do membro contralateral faz-se fundamental, porque aí você vai comparar a distância dessa linha de crescimento. Se ela está muito pertinho do osso ou se ela está muito longe. Se ela está muito longe, realmente pode ser uma fratura por avulsão, certo? Outro ponto importante da gente conversar é que os gatos têm a presença de clavícula, né? Esse osso que nós seres humanos também temos. Os cães podem ter raramente um resquício de clavícula, mas os gatos apresentam. Por que que eu estou comentando disso? Porque também é muito comum diagnosticarem como corpo estranho na região cervical. Às vezes vai radiografar o paciente ali na posição lateral e esse paciente apresenta essa clavícula. E aí, como é ali naquela região final da cervical, muitas pessoas podem confundir essa clavícula com um corpo estranho. Ah, ingeriu osso de frango, né? Aí, às vezes, a clínica já pode falar um pouco mais alto na nossa cabeça. Às vezes, o paciente nem tem clínica de corpo estranho, mas um espirro que ele dá, a gente já vem associando aquilo com corpo estranho e já vai seguindo para um falso diagnóstico. Então, é muito importante a gente lembrar de todos esses pontos. A gente vai entrar num outro nicho, que é a parte de avaliação vertebral. Por que que eu decidi abordar esse nicho também? Porque é muito comum os pacientes terem alterações vertebrais, né? E a gente precisa saber o que que é o normal para poder entender o que que é o patológico, poder entender o que que é o alterado, né? Então, para a gente saber o normal, a gente tem que estudar, ver no cotidiano, ver no estágio, ver na rotina clínica e sedimentando isso dentro da gente. Então, a fórmula vertebral para o cão e para o gato é a mesma. Então, o que que é o correto? O correto é ele ter 7 vértebras cervicais, 13 vértebras torácicas, 7 vértebras lombares e as vértebras coxígeas ou caudais são variáveis de acordo com a espécie do paciente, tá? Para a gente poder identificar a avaliação vertebral, cada vértebra em si ela se distingue uma da outra, né? Para poder falar, será que essa vértebra aqui é torácica ou é lombar? Será que essa vértebra aqui é cervical ou é vértebra caudal? Né? Então é muito importante a gente saber a diferença entre as vértebras também. Lembrando que as vértebras torácicas todas vão ter a presença de costela como aderência ali, tá? Então, isso é um outro ponto para a gente poder lembrar. Falar, será que essa vértebra é torácica? A vértebra torácica sempre vai ter a costela aderida. Em cães e gatos, a vértebra torácica com processo espinhoso vertical é chamada de anticlinal. O que que eu quero dizer com isso? Pensando ali na vértebra torácica, vai ter um processo espinhoso, todas as vértebras torácicas vão ter esse processo espinhoso. A vértebra que tem a posição contra as demais estão todas seguindo para cá, ó. Todas seguindo um padrão. A vértebra que segue o padrão ao contrário, a gente chama ela de vértebra anticlinal. Essa vértebra pode ser tanto a T11 quanto a T10, tá? A vértebra torácica 10 ou a vértebra torácica 11. Por que dessas identificações? Essas identificações ajudam não somente nas radiografias, mas também na palpação. Às vezes, um paciente está com dor na coluna. Beleza, a gente precisa identificar onde que é. Como que você vai saber onde que o paciente está com dor na coluna? Ah, você vai radiografar o paciente todo, né? Então, isso já não é tão viável. Você precisa isolar a parte que o paciente vai estar alterado, vai estar com dor. Então, na palpação, isso também ajuda.
assim como nas vértebras cervicais a gente tem a vértebra C6. A vértebra C6, ela tem o processo transverso como referência anatômica. Então, a gente pega a vértebra cervical sexta, ela tem o processo transverso mais proeminente do que nas outras. Então, na palpação, a gente já consegue sentir isso. Então, isso daqui é um marco anatômico para a gente poder se identificar. Às vezes, para poder agendar um procedimento cirúrgico, ou saber onde que está a lesão desse paciente. Então, isso também é um ponto que a gente precisa lembrar na avaliação de coluna vertebral. Precisamos lembrar também que algumas espécies têm o osso peniano, tá? Então, muitas vezes fica ali subentendido que possa ser um corpo estranho, às vezes, o paciente estava brincando e entrou um corpo estranho ali, né? Pela parte do pênis. Então, a gente precisa lembrar que esse paciente, algumas espécies animais apresentam o osso peniano. Como os canídeos, creio que sejam os mais frequentes na nossa rotina, onde a gente radiografa e vê a presença desse osso. Então, para a gente poder avaliar esse paciente de uma forma geral, o primeiro ponto é saber as características, igual a gente veio conversando ao longo dessa apresentação, né? Saber as particularidades anatômicas de cada espécie, saber identificar os pontos anatômicos, certo? Para poder identificar a lesão que você vai estar querendo avaliar. Então, pensando na radiografia de cão e de gato, é muito importante a gente saber a diferença também. Eu falo isso porque é muito comum, até mesmo, eu lembro na minha época de prova, é muito comum ter esse tipo de pergunta em provas, né? Tanto seja de residência, seja de pós-graduação, seja durante a graduação também, diferenças entre raio-x de cão, de gato, particularidades anatômicas. Então é muito importante a gente lembrar que não é tudo igual o cão do gato, né? O gato não é um mini cachorro, então todos têm suas particularidades. Em comparação com o cão, o gato ele vai ter os processos vertebrais mais alongados. Então ele vai ter aqui os corpos vertebrais mais alongados do que os do cão. E os espaços dos discos intervertebrares, aqui nos espaços dos discos, vai ser mais estreito do que o dos cães, certo? E os processos transversos das vértebras, essas asas que a vértebra tem, principalmente as vértebras lombares, exclusivamente as vértebras lombares, é maior no gato do que no cão, certo? Então é muito importante a gente lembrar dessas diferenças entre as avaliações do cão e do gato também. Então agora é, vamos pincelar um pouco também sobre algumas alterações radiográficas. Essas alterações que eu digo na rotina clínica, sobre alterações de cães e gatos, sobre diagnósticos também radiográficos, né, que possam dar essas alterações. Então, a gente precisa lembrar que é muito comum também raio-x de litíase ou de cálculos, né, seja ele vesical, seja ele cálculos renais. É muito importante a gente saber avaliar também a presença de cálculos, seja ele aqui na uretra peniana, na uretra prostática, ou até mesmo que podem passar despercebidos, cálculos na vesícula urinária. Às vezes podem ser bem pequenos ou de um volume bem maior. Então, nem sempre serão os extremos, nem sempre será tão fácil de ver como a gente imagina. Pode ser pequenos, mas a radiografia já vai ajudar bastante. Espondilose deformante, que é o famoso bico de papagaio, é outra alteração muito comum da gente ver também em radiografias. Esse nome se dá por conta da semelhança da deformidade com o bico do papagaio, né? Então, a gente pensando que a espondilose deformante ou espondilose anquilosante, como é chamada, é uma formação óssea que se dá na parte ventral das vértebras, onde as vértebras ficam semelhantes com um bico de papagaio. Então, por isso esse nome tão popularmente conhecido, né? É um sinal de instabilidade vertebral, que aquelas vértebras ali estão passando por algum processo de instabilidade,
seja ali uma inflamação ou às vezes uma hérnia de disco, certo? Existem também algumas anomalias que é muito importante a gente verificar, né? Eu lembro muito bem que na minha época de estágio na Unifran, na minha época de monitoria, chegaram dois pacientes para fazer a avaliação da parte vertebral, onde a gente viu na contagem que esse paciente apresentava costelas a mais. Então, apresentava costela a mais, por mais que seja delgada, uma costelinha mais fina, apresentava um par de costelas a mais, né? Então, é muito importante a gente avaliar, será que esse paciente tem uma vértebra a mais? Será que esse paciente tem só uma costela a mais? Né? Isso também pode acontecer, a gente chama anomalia de vértebras transicionais. Vértebras que podem nascer parecendo com outra. Por exemplo, uma vértebra torácica que pode nascer com uma vértebra lombar ou às vezes vice-versa, ou às vezes uma vértebra cervical, né? Por que que eu digo que isso é importante? Porque pensando na seguinte situação, imagine que a gente radiografa esse paciente para fazer uma cirurgia delicadíssima de coluna, o paciente está com uma hernia de disco, e às vezes isso passa despercebido que esse paciente tem uma costela a mais. Chega na hora do procedimento cirúrgico, esse paciente, o cirurgião vai contar as costelas para poder identificar o local que ele vai fazer a cirurgia. E aí esse paciente tem uma costela a mais. E aí, na hora de fazer a cirurgia, ele abre e faz a cirurgia no local errado, né? Então, é muito importante a gente identificar esses pontos também, avaliar o raio-x como um todo, como eu disse anteriormente, perdão. Porque isso faz necessário e às vezes pode fazer uma grande diferença. Contar as vértebras, contar as costelas, né? São detalhes que podem fazer diferença. Neoplasias ósseas também é muito comum a solicitação para poder fazer as radiografias. Elas aparecem com um aspecto explosivo, um aspecto sunburst, que é um aspecto como se fosse de explosão mesmo. É muito comum fazer as radiografias desse tipo de alteração, né? Depois o clínico solicita diagnósticos diferenciais, às vezes de fungo, né? Mas é uma alteração que é muito solicitada na rotina de exames de imagem. Projétil balístico também é muito comum, principalmente nos felinos. Às vezes, tiro de chumbinho, tiro de espingarda de chumbinho, né? Às vezes a nossa região tem uma região que tem o costume de ter caça de javali utilizando cães farejadores, né? Então é muito comum às vezes acontecer acidente com projétil balístico nesses casos. Então é muito comum a gente radiografar e ver esses projéteis também. Saber identificar onde vai estar esse projétil, o que que pode estar ocasionando, né? Ah, está na coluna, vai estar causando uma paralisia desse paciente, né? Então, ficar atento em todos os pontos da radiografia. Para finalizar, o último tópico a ser discutido, acidentes com filhotes também é muito comum, né? O raio-x de filhote é bem bonitinho, modéstia à parte, mas é muito comum. Às vezes o filhote está em casa, o dono pisa sem querer na patinha, às vezes podem acontecer fraturas precoces nesse animal, ou às vezes inflamação. Então, também pode acontecer alterações desses filhotes e eles podem precisar também de radiografia para avaliar, às vezes, uma possível fratura ou inflamação, igual a gente conversou. Certo, pessoal? Então, o que eu queria passar para vocês é mais isso. Era mais um bate-papo sobre a parte de dicas na avaliação radiográfica para que possa ser aproveitado de todo modo o estágio que vocês estejam fazendo, ou às vezes o serviço na rotina clínica, caso vocês já estejam atuando, né? Para que às vezes possa clarear um pouco mais, ou às vezes ajudar vocês na parte da rotina de avaliação radiográfica. Eu deixo aqui o meu e-mail para qualquer dúvida, qualquer ocasião também possa me contatar. E, meu, muito obrigado. Bruno, nós que te agradecemos. Eu, assim, achei espetacular a sua abordagem. Acho que de uma forma bem resumida aí, você conseguiu contemplar todos os fatores aí que são imprescindíveis, né, nessas avaliações radiográficas
tanto de cães quanto de gatos, que é o que você falou, né? Que é uma das formas da gente definir o diagnóstico do paciente, mas se não bem feita e não bem interpretada, pode piorar, né? Se a pessoa não souber Exatamente. dessas particularidades, dessas pontuações que você sinalizou, com certeza o que era para ser algo favorável se torna extremamente desfavorável, né? Eu acho que, assim, de uma maneira muito simples, muito clara, você conseguiu passar isso daí tudo para a gente. Então, a gente só tem a te agradecer. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu que agradeço. Bom, na sequência, eu gostaria de convidar o João Domingos Rocha Júnior. Oi, João, tudo bem? Boa tarde, professora. Boa tarde. O João ele é graduado em Medicina Veterinária pela Unesp de Jaboticabal e atualmente ele é aluno do Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária da Universidade de Franca, na área de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais. E o João hoje irá abordar sobre os cuidados paliativos na oncologia veterinária. João, muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade, uma excelente apresentação. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite também. Vou compartilhar aqui a tela, a gente já começa a conversar sobre. Bom, pessoal, então hoje eu fui convidado a fazer uma palestra e eu quis conversar mais sobre essa parte de cuidados paliativos na oncologia, que é um tema que é muito recorrente na nossa rotina clínica cirúrgica e muito recorrente também. Vocês vão entender os motivos que eu vou apresentar aqui nessa palestra. Então, começando aqui, sabe-se, né, a partir de uma introdução, que 50% dos cães e 30 a 35% dos gatos, eles são afetados por neoplasias durante a vida, sendo que 50% destes que vivem até os 10 anos de idade, eles vão morrer de câncer. Então, as neoplasias na clínica de pequenos animais, elas são muito recorrentes e a gente acaba atendendo muito e acaba tendo que lidar em pacientes que vão estar em estado terminal, que é o que a gente vai abordar na palestra aqui hoje. Além disso, como a interação homem-animal está sendo cada vez mais próxima, e sendo que os animais de estimação eles são considerados como integrantes da vida familiar, por consequência, existe uma intensa preocupação dos tutores com a qualidade de vida desses animais que vão estar em estado terminal ou com senilidade avançada, sendo que os tumores e os cânceres, né, eles representam a maior parte dessas doenças em estado terminal e que acabam afetando os animais, e por isso eles acabam ficando cada vez mais preocupados com a qualidade de vida que esses animais vão ter quando eles apresentarem essas doenças em específico. Então, começando com uma introdução com relação a cuidados paliativos, na medicina humana, num estudo que foi desenvolvido em 1999, eles viram que 33 a 38% dos pacientes humanos que estavam próximos à fase final de vida recebiam tratamentos que não eram benéficos ou eram potencialmente prejudiciais. Então, eram pessoas que já estavam, já sabiam, né, já tinham consciência que já estavam com uma doença muito avançada e acabavam ainda recebendo tratamentos que prejudicavam eles. E a partir disso, começou a surgir esse movimento que posteriormente deu origem aos cuidados paliativos, que é uma área da medicina que depois acabou sendo incorporada à medicina veterinária também. Então, em 2020, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela definiu cuidados paliativos como cuidados oferecidos por uma equipe multiprofissional, ou seja, formado por diversos profissionais da área da saúde, não só médicos, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida e aliviar o sofrimento de pessoas que enfrentam doenças graves, debilitantes ou ameaçadoras da vida, bem como de seus familiares. E eu deixei aqui destacado familiares, porque dá para perceber que aqui eles não focam apenas no doente em específico, e sim todas as pessoas que estão envolvidas no círculo familiar daquela pessoa, que também vão ser afetadas por conta, né, da doença que aquele ente ele está apresentando. E aí, o primeiro passo, assim, a primeira pessoa que começou com esse movimento de cuidados paliativos
é a Cicely Saunders, que é essa mulher que está aqui do lado. Ela era uma enfermeira e uma médica de Londres, da Inglaterra, e ela formou o St. Christopher's Hospice em 1967, que foi o primeiro local que fornecia um serviço especializado em controle de sintomas, alívio de dor e atendimento psicológico aos pacientes terminais. E ela dizia que a missão do médico era curar sempre que possível e cuidar quando a cura não acontece. Então, ela estava acostumada, né, nesse centro que foi fundado, os profissionais eles estavam acostumados a receber pessoas que já tinham um diagnóstico de uma doença terminal e que muitas vezes os médicos convencionais diziam que não podiam mais oferecer nenhum tipo de tratamento para aquela pessoa, porque não havia mais o que ser feito. E aí eles acabavam procurando esse serviço, porque era o único que dava um prosseguimento, mesmo com a consciência de que era uma doença terminal. Isso não significava, obviamente, que era fim da linha para esses pacientes. Óbvio que tinham outras coisas que poderiam ser feitas, que inclusive eram fornecidos por essa instituição. Na medicina veterinária, posteriormente, esse movimento começou a crescer a partir de 1980, que foi um movimento que considerava o animal hospice e os cuidados paliativos. E a principal diferença da medicina humana da medicina veterinária com relação a esse assunto é que na medicina veterinária a eutanásia é permitida. Então, era uma linha tênue entre considerar cuidar de um animal que estava numa doença avançada e literalmente indicar a eutanásia e acabar com a vida do animal de uma vez. Então, era uma linha muito tênue que antigamente, né, basicamente, praticamente eles não ofereciam nenhum tipo de indicação de cuidados paliativos, já partia direto para a eutanásia, e muitas vezes não era uma indicação real, que depois a gente vai ver também quais são as indicações de eutanásia. Então, a primeira associação que foi formada foi essa aqui, essa logo que está do lado, que era a Associação Internacional de Animal Hospice e de Cuidados Paliativos. E aí existe uma diferença entre os dois conceitos de animal hospice e cuidados paliativos. Aqui no Brasil, isso ainda não é muito difundido, mas no exterior já está um pouco mais avançado, principalmente na Inglaterra, que foi onde surgiu. Então, cuidados paliativos são serviços veterinários de promoção de conforto ao paciente em condição clínica avançada e progressiva, que consistem basicamente no controle da dor, na orientação emocional e espiritual aos tutores. Enquanto o Animal Hospice, ele conta com uma equipe multidisciplinar. Então, não é basicamente só o médico veterinário, vai contar também com outros profissionais da área de saúde, que vão, inclusive, ajudar os tutores em si, não apenas o paciente. Então, conta com o veterinário, os profissionais de saúde mental, psicólogos e psiquiatras, assistentes, crematório e funerárias, babás, massagistas, líderes religiosos, entre outros. Então, são vários profissionais que acabam auxiliando nessa equipe multidisciplinar que vai acompanhar tanto o paciente quanto os tutores também. Então, quais são as indicações? Quais animais que existe a indicação de entrar com cuidados paliativos? Animais idosos que possuem um comprometimento físico, orgânico ou psíquico que impactam sua qualidade de vida. Psíquico, principalmente animais que já estão com uma senilidade muito avançada e apresentam síndrome de disfunção cognitiva ou qualquer outro sinal neurológico que acabam afetando a sua consciência. Animais que possuem diagnóstico de doenças crônicas, graves ou modificadores da qualidade de vida. Quais são as principais? Doença renal crônica, hepatopatias, osteoartroses, que acabam afetando a locomoção do animal, sinomose, síndrome da disfunção cognitiva, como havia falado, endocrinopatias, cardiopatias, dermatite crônica muito avançada e doenças autoimunes. E também animais com doenças graves que são incuráveis ou que estão em um estágio avançado. E aqui, a principal classe das doenças que são incluídas são as neoplasias, que é o foco da nossa conversa de hoje. Então, com relação aos princípios de cuidados paliativos, que foi desenvolvido inclusive por aquela associação que eu falei anteriormente, em 2009, eles deram os 5 princípios que devem ser seguidos para animais que estão em cuidados paliativos, que seriam basicamente alívio da dor, observação do padrão de comportamento, avaliação da qualidade de vida, avaliação do bem-estar emocional e colaboração e consenso com os tutores. A gente vai discutir um pouco sobre cada um.
E aí, começando primeiramente com o alívio da dor, que é o mais importante, no meu ver, ao paciente no caso. Então, 75% dos animais, num estudo que foi feito em 2017, foi visto que 75% dos animais que possuíam câncer em estágio avançado apresentavam dor. E normalmente essa dor que esses animais apresentam, depois eu vou colocar aqui para vocês verem, uma escala da dor da OMS, normalmente essa dor que eles sentem são dores de intensas a dores que são refratárias ao uso de medicamentos. Então, são dores muito, muito graves. Outro ponto que deve ser discutido é que esses animais, eles não verbalizam. Então, o principal método para a gente diagnosticar, né, para a gente conseguir avaliar se o animal está com dor ou não, é a observação de sinais clínicos característicos, que seriam basicamente apatia, letargia, hipo ou anorexia. Então, o animal que está basicamente sem comer ou que está com apetite reduzido, vocalização, taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, e taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca. E as terapias medicamentosas e as não medicamentosas consistem principalmente nas duas modalidades de terapia para alívio da dor, sendo que as terapias medicamentosas, elas incluem a alopatia, a homeopatia e o uso de fitoterápicos, que são produtos derivados de produtos naturais, principalmente de plantas medicinais, ou não medicamentosas, que vai incluir as cirurgias e as terapias complementares, que a gente vai discutir depois. E aí, uma coisa que eu acho bem interessante é que a WASAVA, que é a Associação Mundial de Clínica de Pequenos Animais, em 2022, ela lançou um guia que mostra basicamente a observação de sinais de dor em gatos, mas acredito que tem em cães também. Então, a partir dessas características, a gente consegue identificar se o animal está apresentando dor ou não. E principalmente gatos, que são animais que, apesar de domesticados, eles são bem diferentes de cães, eles tendem a esconder que estão sentindo dor. Isso é um mecanismo natural deles. E aí, com essas características, a gente consegue diagnosticar mais facilmente se eles realmente estão com dor ou não. Então, é bem interessante, eu deixei a referência no final, vocês podem ver com mais detalhes. Mas, basicamente, eles pontuam, né? Faz uma pontuação de 0, 1 a 2, se a dor está presente, ausente ou moderadamente presente, que é o caso do meio. Então, aqui, essa é a escada analgésica que eu havia falado antes, que ela vai basear o uso de medicamentos a partir de acordo com a intensidade da dor. Então, normalmente, animais animais oncológicos, né, pacientes oncológicos, eles apresentam de dor intensa a dor refratária à farmacoterapia. Então, a dor aguda que esses pacientes sentem, eles podem, na verdade, sentir ou uma dor aguda, que é uma dor que ela acontece de imediato e ela persiste por alguns dias, é uma dor mais forte, e existe a dor crônica, que ela acontece de forma persistente. Então, ela acontece por vários e vários dias, pode acontecer, inclusive, por toda a vida do animal. Normalmente, a dor aguda, ela é tratada com opioides fracos, como tramadol ou codeína, opioides fortes, como metadona, morfina e fentanil. Isso vai variar de acordo com a intensidade da dor que o animal está sentindo. E normalmente esses opioides eles são associados a analgésicos. O principal que a gente usa é a dipirona e AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais. Principalmente meloxicam, carprofeno, piroxicam e firocoxib. Aí eu deixei em negrito o piroxicam e o firocoxib, porque são dois anti-inflamatórios que são muito utilizados na medicina oncológica, porque existem, né, estudos que indicam que eles auxiliam no tratamento, inclusive, do tumor. Então, eles auxiliam na citorredução, na redução de alguns tumores, principalmente tumores de pele ou tumores de mama. O firocoxib, o nome comercial, se às vezes vocês não conhecem o princípio ativo, é o Previcox. A dor crônica, normalmente, ela é tratada com gabapentina ou pregabalina. Existem estudos hoje em dia que dizem que a pregabalina ela é mais potente que a gabapentina, então a gabapentina está atualmente sendo deixada um pouco de lado e a gente está dando preferência para o uso da pregabalina. E essas são medicações que elas vão ser usadas basicamente por toda a vida do animal que está no estado de cuidados paliativos. Então, eles são usados a longo prazo. Normalmente, esses animais, esses medicamentos que são usados para dor aguda, eles não podem ser usados por muito tempo, porque eles acabam sobrecarregando função hepática e função renal.
E normalmente esses animais já são animais idosos ou animais que já estão em um estado de comprometimento fisiológico. Então, a gente sobrecarregar fígado e rim de um animal assim vai prejudicar em muito a saúde dele. Então, às vezes, a gente dá preferência para tratar dor aguda por alguns dias, um curto período de tempo, e depois a gente prolonga a analgesia com o uso de medicamentos para dor crônica, que costumam gerar muito menos consequências para o organismo do animal. Além disso, existe também radioterapia e quimioterapia, que é usado de forma paliativa. Então, às vezes, o animal ele não tem um prognóstico ruim, não tem uma expectativa de vida tão alta, mas a radioterapia e a quimioterapia pode ajudar a gerar conforto, pelo menos para o animal. Então, gerar uma qualidade de vida, prolongar, nem que seja alguns meses. Alguns meses vai ser importante, principalmente para o tutor, que ainda não está preparado para se despedir do animal dele. Então, a radioterapia e a quimioterapia costumam ajudar com relação a esse quesito e também para diminuir tumores que estão muito grandes, tumores que são inoperáveis. Eu vou mostrar para vocês aqui umas imagens. Existem alguns tumores que realmente não têm indicação cirúrgica porque eles são inoperáveis, são muito grandes. Então, a gente pode usar de outras terapias para tentar, pelo menos, gerar um pouco de qualidade de vida para o animal. E, além disso, também existem os bloqueios anestésicos. Então, existem alguns tumores, como, por exemplo, o osteosarcoma, que são tumores que geram uma dor muito grande. E, às vezes, é uma dor que ela é refratária a fármacos convencionais. Então, às vezes, mesmo o opioide mais forte não vai ser suficiente para controlar a dor desse animal. Então, às vezes, a gente pode abrir mão, né, de usar bloqueios anestésicos para tentar conter a dor nesse animal, tá? Que aí é usado, assim, quando é uma dor que já está acima de dor intensa, que é o que a gente considera o degrau 4 aqui da imagem. E aí a terapia não medicamentosa, né, ela envolve o procedimento cirúrgico, então tumores ulcerados ou rompidos, tumores compressivos que geram muita dor, tumores grandes que causam dificuldade de locomoção, tudo isso acaba afetando a qualidade de vida do animal. Principalmente tumores ulcerados, ou tumores ulcerados em específico, eles podem causar uma infecção secundária, que pode evoluir para uma infecção generalizada e causar, inclusive, sepsis para o animal. Então, aqui existe indicação cirúrgica, às vezes não para tratar o tumor em si, porque às vezes é um tumor que já está num estágio muito avançado, que já gerou metástase, mas pode gerar uma consequência grave para o animal. Às vezes o animal ele vai morrer por uma sepse e não pelo tumor em específico. E tumores rompidos, o animal está com uma hemorragia, né? Uma hemorragia contínua. Então, nesse caso, não tem como a gente não indicar cirurgia. E a cirurgia, nesses casos em que são tumores avançados, elas acabam entrando com uma cirurgia paliativa, tá? Tumores compressivos são tumores que causam muita dor. Então, às vezes, a gente tira o tumor, faz o procedimento cirúrgico para a gente remover essa fonte de dor, porque acaba comprimindo as estruturas ao redor, estruturas nervosas. E tumores grandes que causam dificuldade de locomoção acaba afetando a saúde, a qualidade de vida do animal. Então, às vezes, o animal não consegue deambular por conta disso. E terapias complementares, que incluem vários tipos, né? Fisioterapia, acupuntura, moxa-bustão, magnetoterapia, laser terapia, cromoterapia, e existem várias outras também que acabam entrando como coadjuvantes, elas acabam ajudando, elas são associadas a, por exemplo, a terapia medicamentosa. Então, a gente costuma indicar medicamentos mais terapias complementares, e uma acaba complementando a outra, e gera uma resposta que costuma ser bem positiva para esses animais. Aí aqui são os exemplos que eu falei, né? Então, esse aqui é uma gatinha que ela possuía um carcinoma espinocelular, que é o carcinoma de células escamosas, atrás da orelhinha, e é um tumor que estava ulcerado. Então, esse tipo de tumor a gente não consegue manter no animal, porque ele pode gerar um processo infeccioso que pode prejudicar o animal posteriormente. Esse segundo caso era um tumor que estava localizado bem na região ali do quadril do animal, então dá para a gente perceber, né, que tem um hematoma associado, então isso daqui já está muito grande, está provavelmente comprimindo estruturas próximas ali daquela região, estruturas nervosas, isso acaba causando muita dor para o animal. Então, nesses casos, às vezes, a gente não consegue nem fazer uma cirurgia, porque é um tumor muito grande. Mas aí a gente pode tentar fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, para pelo menos reduzir ele e dar um pouco de qualidade de vida para o animal. E nesse terceiro caso, era um tumor que estava localizado bem na região do calcâneo, que é o calcanhar do animal, né? E esse daqui é um tumor que costuma dificultar a locomoção do animal. Então,
Então, entra naquele aspecto que eu havia conversado anteriormente. Indo para o segundo princípio dos cuidados paliativos, a gente tem a observação do padrão de comportamento, que é basicamente o quê? Conhecer o comportamento de cada animal. Então, cada paciente ele vai ter um comportamento diferente. Os animais eles têm personalidades diferentes. E você conhecer o animal que você está tratando faz com que você consiga detectar mudanças muito mais rápido e muito mais eficientemente do que se você não conhecer o animal. Então, algumas mudanças podem ser sutis e elas podem indicar alterações fisiológicas ou alterações de dor, que podem, inclusive, fazer com que você precise mudar o tratamento. Então, conhecer cada paciente é muito importante por conta disso. E também conhecer o comportamento de cada espécie. Então, como eu havia falado anteriormente, gatos são muito diferentes de cães com relação ao comportamento. Então, você assumir comportamentos que são comuns em cães, em gatos, não vai dar certo. Então, às vezes, uma você vai assumir que ele está tendo um comportamento que não é característico da espécie, e aí você vai acabar sendo induzido ao erro. Então, considerar essas diferenças são importantes. É importante. E o terceiro princípio é a avaliação da qualidade de vida. Então, você vai avaliar o bem-estar físico, social e emocional daquele paciente. E eles são obtidas de maneira objetiva através de escalas e formulários. Então, existem vários estudos e várias escalas que foram instituídas para você conseguir avaliar a qualidade de vida de um animal. Aí eu coloquei um dos exemplos aqui, que é o 5H2M, que é esse daqui, que foi desenvolvido pelo Villa-Lobos em 2011. Então, aqui é dado são pontuações de 0 a 10, e aí ela tem vários parâmetros que são avaliados, e no final você soma esses pontos, e aí aqui, ó, o total, mais de 35 pontos, representa a qualidade de vida aceitável para continuar com cuidados paliativos ou animal hospice. Então, isso aqui é basicamente para você decidir se o tratamento, os cuidados paliativos que você está fornecendo para aquele animal, ele está sendo efetivo para a qualidade de vida dele. Então, está sendo eficiente, está realmente garantindo qualidade de vida para esse paciente. Então, avalia basicamente dor, fome, hidratação, higiene, felicidade, mobilidade e contabilização de dias bons. Então, não vou me prender muito aqui, porque não é o intuito da palestra, mas eu vou deixar, se vocês procurarem também, vocês vão encontrar e conseguem ver com mais detalhes. Mas, basicamente, você faz uma pontuação, óbvio que é uma pontuação subjetiva a certo ponto, mas aí somando mais de 35 pontos, você acaba assumindo, né, que essa qualidade de vida está aceitável e você consegue continuar com o tratamento que você preconizou anteriormente. Isso é uma das alternativas, mas existem outras escalas que são usadas também. O quarto princípio é o bem-estar emocional. Então, isso envolve o bem-estar do paciente. O que afeta o bem-estar do paciente normalmente? O controle da dor, se o controle está sendo efetivo ou não. Se você está reduzindo as fontes de ansiedade do paciente, está minimizando o tédio e o isolamento. Tudo isso são características que influenciam no bem-estar do animal e que devem ser consideradas no animal que está em cuidados paliativos. Então, uma das formas de você conseguir promover esse bem-estar é realizando enriquecimento ambiental, aumentando a interação humano-animal, óbvio, respeitando os limites do animal, porque, por exemplo, gatos muitas vezes não querem uma interação humano-animal tão grande. Então, você tem que também considerar as particularidades de cada espécie. Proporcionar afeto e também boa alimentação. A nutrição é essencial para um paciente que está em estado de doença oncológica avançada. E o quinto princípio, para finalizar, é a colaboração e o consenso. Então, a tomada de decisão do tratamento do paciente vai ser um alinhamento direto entre o médico veterinário, que é o que possui o respaldo técnico, que está tratando o animal tecnicamente, né, profissionalmente, e o tutor. Então, o tutor é aquele que vai tomar todas as decisões com relação ao que vai ser feito com o animal. Óbvio que a indicação vai ser do veterinário, mas a decisão vai ser do tutor. Então, tem que existir uma colaboração e um consenso entre eles para decidir qual que é o tratamento que vai ser instituído. E o objetivo tem que ser oferecer o melhor ao paciente, tá? Então, baseado nisso, né, a gente entra num tópico que é muito importante, que é com relação à educação dos tutores. O que seria a relação à educação dos tutores? Quando o tutor ele recebe o diagnóstico de câncer do animal dele, então existem vários estudos também que avaliaram isso. Ele acaba sentindo uma mistura de sentimentos. Então, ele associa principalmente vivências pessoais e a oncologia na medicina. Então, o que a gente vê muito atendendo pacientes que têm
doenças que têm neoplasias, é que os tutores eles costumam associar o que eles viveram, ou com eles mesmos, inclusive, ou com parentes próximos, conhecidos, eles acabam associando o sofrimento daquela pessoa com o animal em si. E isso acaba gerando uma mistura de sentimentos nele. Ele também acaba sentindo uma incapacidade emocional de cuidar de um animal que está em cuidados paliativos. Ele tem medo de ver o animal sofrer ou de perder o animal, e incapacidade de lidar com o comportamento do animal, o que acaba gerando frustração. Então, o que eu percebo muito também na rotina clínica é que existem alguns animais que, por conta de personalidade mesmo, são animais que são difíceis de serem manejados. Às vezes, os próprios tutores não conseguem manejar o animal. Então, muitas vezes, o tutor não consegue dar as medicações, ele não consegue seguir tudo que foi passado para ele, as recomendações de manejo e tudo mais. E isso acaba gerando muita frustração nele, porque ele acaba sentindo culpa por não conseguir lidar com o próprio animal. E isso tudo vai influenciar no tratamento do animal em si, que é o foco do cuidado paliativo, né? Então, o papel do médico veterinário nessa situação é ter uma comunicação clara, empática e imparcial, enfatizando as necessidades do animal, sem esquecer os aspectos emocionais que envolvem o tutor. Porque o tutor vai ser o responsável, vai ser o principal responsável por seguir as recomendações que vão ser passadas por você. Então, primeiro, se não existiu uma comunicação entre os dois, o tutor ele não vai seguir as recomendações que foram passadas e aí o tratamento não vai ser feito da forma correta e da forma que o veterinário preconizou. Então, isso tem que ser muito bem estabelecido, tem que ser muito bem conversado para que dê certo e para que isso seja o mais benéfico possível para o paciente. E aí, quando a gente percebe que os cuidados paliativos eles já não estão sendo mais suficientes, aí a gente consegue pensar em eutanásia, tá? Então, segundo o CFMV de 2013, nessa definição que foi dada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, as indicações de eutanásia, elas acontecem em dois momentos principais. Quando a doença em específico, ela afeta o bem-estar animal de forma irreversível, ou seja, que a gente não consegue reverter mais com nenhum tipo de terapia. E a eutanásia, no caso, vai conferir o alívio para a dor, que não é mais responsiva a analgésicos ou qualquer outro tipo de tratamento. Então, é uma dor que ela já está refratária a todos os tipos de medicamentos, a bloqueios anestésicos, quando realmente a gente não consegue mais controlar a dor do animal. E o animal está num estado de sofrimento contínuo. E quando o tratamento representa custos que são incompatíveis com a atividade produtiva, isso aqui mais voltado para animais de produção, ou com os recursos financeiros do tutor. Então, muitas vezes, o tutor ele não tem condições financeiras de manter um tratamento que foi estabelecido para o animal. E aí você tem que colocar na balança. Existe o que pode ser feito para o animal? Existe algo que pode ser feito para o animal? Existe. Só que o tutor, ele tem capacidade, ele tem recursos financeiros para conseguir lidar com esse tratamento? Ele não tem. Então, a gente tem que colocar na balança. Mesmo existindo um tratamento que pode realmente ser efetivo para esse animal, gerar qualidade de vida, o tutor, que é o responsável legal pelo animal, ele não tem condições. Então, nesse caso, a eutanásia é recomendada, porque o animal vai continuar no sofrimento contínuo, porque o tutor não tem recursos financeiros. Então, a eutanásia também é indicada nesse caso. A eutanásia ela é eticamente aceitável na profissão de medicina veterinária, porém, obviamente, não deve ser a primeira opção de escolha de tratamento. Isso aqui só vai mudar, né? Uma das coisas que são importantes, né? Por que a gente fala que não pode ser a primeira opção de escolha de tratamento? Mesmo quando